Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem, que tiveram uma boa comemoração de Natal com a família, com os amigos. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos abrir no Salmo 29, vamos salmodiar. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion, como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz partir as cevas e descobre as florestas. E no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus, colocando a minha vida e a vida dos meus irmãos, pedindo que o Senhor venha com o teu poder nos edificando, nos dando entendimento, sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos para o nosso texto base. Nós vamos ter uma palavra diferente hoje. Hoje nós vamos estar fazendo a nossa palavra como de hábito de virada de ano. Então vamos abrir no livro do Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13, versículo 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Até aqui. Veja, irmãos, os irmãos notaram essa semana que eu publiquei uma palavra do irmão Paulo Júnior sobre a nova ordem mundial. Por quê? Porque eu entendo que nos tempos que nós temos vivido, 2020 foi um ano extremamente conturbado. Por exemplo, eu completei 55 anos de idade, nunca vi na minha vida um ano como esse. E provavelmente a geração que viveu no começo do século XX, que passou pela gripe espanhola, deve ter se perguntado a mesma coisa. Nossa, eu nunca vi um ano como esse. A geração que passou a Primeira Guerra Mundial deve ter se perguntado a mesma coisa. Nossa, eu nunca vi um ano como esse. Da mesma forma, a Segunda Grande Guerra. Por quê? São anos de anormalidade. Então, o que acontece? Minha primeira preocupação, quando eu publiquei a palavra do pastor Paulo Júnior, foi a seguinte. Primeiro, o Paulo Júnior, para mim, é um pastor extremamente sério. Alguém extremamente responsável com aquilo que fala. Segundo, na palavra que ele publicou, ele conseguiu reunir tudo que a gente vinha pensando
nesse ano de 2020. Então eu também me senti na obrigação de estar trazendo algo em relação à tão famigerada nova ordem mundial. Mas eu quero aqui explorar um aspecto diferente. Veja, desde que Jesus veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, plantou sua igreja, nós vivemos um tempo em que a vida aqui na Terra nunca foi confortável para a igreja. Nós entendemos que quando Jesus falou ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ali o que acontece? Ali começou uma tremenda batalha espiritual. Por quê? Porque Deus escreveu nosso nome no livro da vida, antes da fundação do mundo. Mas o diabo não sabe quem é eleito. Mas o diabo sabe algumas coisas extremamente importantes. Primeiro, o diabo sabe que a pessoa só pode ser salva pela pregação do evangelho. Segundo, o diabo sabe que a pessoa só pode viver uma vida cristã plena dentro de uma igreja local. É lá que ele vai se tornar um discípulo de Jesus, é lá que ele vai aprender a palavra. Em que ponto que eu quero chegar? Em 20 séculos de igreja, a vida nunca foi fácil para a igreja. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos diferentes? Sim. Os tempos que nós estamos vivendo hoje são tempos em que o aperto para a igreja está aumentando? Sim. Mas o ponto que eu quero explorar é o seguinte, isso não é novidade nenhuma. Nós não estamos falando de nada novo. Na verdade, o mundo secularizado, anticristão, que serve ao diabo, ele tem uma função: ser contra a igreja. Nos tempos de hoje acontece algo interessante. A igreja tem tentado um movimento de aproximação com o mundo. E a igreja tem cedido certos pontos para se tornar mais simpática ao mundo. O que nós notamos, como eu ouvi o pastor Marcos Granconato falando uma palavra? O mundo não cede 1 milímetro. Por isso que eu sou contra essa história de querer ser simpático ao mundo. Eu não estou preocupado em ser simpático ao mundo, não estou preocupado em agradar ninguém, estou preocupado em pregar o evangelho. Na verdade, estou preocupado em viver minha vida de uma maneira simples, amar o Senhor, trabalhar, comer meu pão sossegadamente, cuidar da igreja, evangelizar aqueles que o Senhor colocar na minha frente para evangelizar e tocar o barco. Por quê? Porque eu sei que quando um eleito ouvir a pregação do evangelho, mais hora menos hora ele vai ser salvo. Agora, é muito importante nós percebermos os tempos que nós estamos vivendo. É muito importante nós percebermos as coisas que têm acontecido, que têm dificultado a vida da igreja. Nós percebemos, há uns 2, 3 meses atrás, se falou muito sobre cristofobia. Na verdade, é para lá de cristofobia. Porque no século XX morreram mais cristãos que em toda a história da igreja. É que a mídia, como ela é uma mídia secularizada e anticristã, ela passa por cima da verdade, mas morre milhares de cristãos ao ano no mundo. Existem países que é muito difícil ser cristão, que as pessoas não têm essa liberdade que a gente vive. E não bastasse isso, veja, Satanás ele tem, da mesma maneira que existe a multiforme graça de Deus, eu creio que existe a multiforme ação do maligno. E ele tenta de todas as formas magoar os santos, estabelecer uma luta contra os santos. E nós temos visto durante o século XX um crescimento da cristofobia, só que não é de uma maneira assuntosa, por exemplo, quando foi na época de Nero, na época de Diocleciano, na época do imperador Trajano, na época de Décio. Nessa época era uma coisa aberta, os cristãos eram inimigos do Estado, porque não adoravam o imperador. É coisa muito bem acabada, é coisa refinada, é coisa que tem a ver com a forma de pensar do mundo. Uma forma que se instalou, raciocínios anticristãos, muito bem elaborados, doutrinas de demônios muito bem acabadas,
que na verdade elas vêm para acabar com a fé do cristão, para desconstruir completamente. E a coisa está espalhada. Então nessa noite que eu pretendo, nessa noite a palavra ela é quase que um tipo de uma live. Eu pretendo colocar algumas verdades que eu avaliei, algumas coisas que eu avaliei, lembrando, eu só trabalho em cima de documentos. Eu tenho horror, por exemplo, nós temos hoje em dia o YouTube, mesmo com a censura que acontece no YouTube, ainda é uma das fontes de informação que nós temos. Só que existe muita especulação. Então o que eu procuro fazer para me defender, eu só trabalho em cima de fato, de notícia positivada, de documentação. Então tudo que eu vou falar hoje, você tem condição de entrar na página oficial da ONU, você tem condição de entrar na página oficial do Fórum Econômico Mundial, você tem condição de entrar na página da Fundação Ford, você tem condição de entrar na página da Fundação Gates, da Fundação Rockefeller, e botar no Google Tradutor e traduzir para o português e conferir o que eu estou falando. São fatos. Então eu gostaria de começar pela ONU. Hoje no mundo, um dos órgãos de maior influência que tem sobre a humanidade é a ONU. Quando você fala Organização das Nações Unidas, é algo que a nossa mídia, ela traz assim um respeito absurdo, é quase como se fosse um deus. E a ONU, ela tem algumas coisas interessantes. Nesses 70 anos de história da ONU, aproximadamente 70 anos, ela já teve 9 secretários gerais. Os 9 secretários gerais da ONU, comunistas. Uma coisa que ninguém percebe. Por exemplo, o nosso atual secretário da ONU, Antônio Guterres, é ex-secretário-geral do Partido Socialista de Portugal. Chegou a governar Portugal, não fez um grande governo. Por exemplo, uma das secretárias para Direitos Humanos é a Michelle Bachelet, ex-presidente comunista do Chile. E a ONU é todinha recheada de comunistas. Aí você pergunta, mas como que a ONU chegou assim? Veja, desde a sua fundação, a ONU ela foi fundada em cima de uma religião chamada Sociedade Teosófica. A Sociedade Teosófica foi fundada no começo do século por uma mulher chamada Alice Bailey. Essa mulher morou no Egito, ela foi conhecer cultura gnóstica, foi conhecer alta magia, participou de tudo quanto é seita transcendental. Em 1922, ela criou uma editora chamada Lucifer WordPress para publicar vários livros. Através dessa editora, ela lançou um movimento chamado, eu marquei aqui o nome dele, World Goodwill. É a chamada boa vontade mundial. Mas é uma boa vontade mundial não da maneira cristã, ligada a valores da sociedade teosófica e mais tarde incentivada a valores da fé Bahá'í, que é a religião oficial da ONU. A ONU não é uma entidade que não tenha religião. Ao contrário, a ONU tem uma religião, é o Bahá'ísmo, ela é fundada em cima de uma religião ou de uma filosofia, que é a Sociedade Teosófica. Alice Bailey foi discípula do pai do satanismo moderno, que é um inglês chamado Aleister Crowley, que inclusive quem comprou a sua mansão foi o Ozzy Osbourne, vocalista de banda de rock, também tido como satanista, a gente não sabe, mas as músicas são satânicas. Aí você pergunta, peraí, Organização das Nações Unidas, o órgão que luta pela paz mundial, como que ele se apoia em cima de uma religião tão esquisita? Primeira resposta, porque todos os seus secretários gerais, toda a sua estrutura é comunista. E qual o problema do comunismo? O problema do comunismo, como nós estudamos esse ano, é que para ele funcionar,
ele precisa remover o cristianismo. Num documento da ONU, publicado por volta dos anos 70, teve um grande educador chamado Robert Miller, que inclusive era amigo do Billy Graham, aquele grande evangelista, e até hoje eu não entendo por que o Billy Graham falava tão bem do Robert Miller. Porque o Robert Miller trabalhava na educação e pelo ecumenismo. E num dos documentos que a ONU soltou em meados dos anos 80, a ONU soltou a seguinte declaração, que o grande problema para que o mundo recebesse mudança, para que o mundo recebesse uma nova agenda, para que o mundo recebesse a transformação que ele precisa receber, eram as religiões fundamentalistas. Em especial o cristianismo, porque o cristianismo ele trazia valores de família que eram ultrapassados. Ele trazia valores da sociedade que reduziam a mulher. Ele trazia valores da sociedade que iam contra a ideologia LGBT. O cristianismo também ia contra os direitos da mulher. Então, em documentação da ONU, a ONU faz a seguinte declaração, que para o mundo avançar para onde ele tem que avançar, o cristianismo precisa ser removido. Então, é disso que eu quero falar. O título dessa palavra vai ser Nova Ordem Mundial. Nós entendemos que vai haver um dia que vai haver uma união planetária, porque a Bíblia diz isso. Nós entendemos que isso só vai acontecer quando Deus autorizar, agora vai acontecer. Mas eu tenho que entender que antes disso ser oficial, existe todo um processo. E esse processo ele tem sido galgado, ele tem sido alcançado dia após dia, semana após semana, mês após mês. Nós temos uma mídia que é completamente anticristã. No Brasil, por exemplo, quando você vê os evangélicos, eles são estereotipados. Eles são colocados como pessoas ignorantes. Assim, sem querer falar de política, mas eu preciso levantar minha voz porque essa semana aqui o nosso presidente almoçou, ele estava em Santa Catarina, ele almoçou com algumas autoridades de Santa Catarina. E uma das pessoas que foi almoçar com ele foi o pastor Luiz Hermínio. Que é uma pessoa, por exemplo, Luiz Hermínio, eu não concordo com 100% da teologia do Luiz Hermínio. Mas eu sei que ele é um homem sério, eu sei que ele ama Jesus, eu sei que ele teve uma vida transformada, eu sei que a igreja dele faz um evangelismo muito forte, que pessoas nascem de novo. E o Luiz Hermínio, numa das suas alegações, falou que era necessário a igreja orar e jejuar para acabar com a Covid. Mas ele estava falando isso de uma maneira espiritual, como um pastor fala. Gente, nós estamos com um problema, precisamos fazer o que a Bíblia fala, precisamos orar, precisamos jejuar, precisamos clamar a Deus por livramento. Normal, é o que o crente vai fazer. Pronto. A mídia já colocou, presidente almoça com tal, e com o pastor Luiz Hermínio, que defende que a Covid vai acabar com base no jejum. Mas veja, isso é uma frase sem vergonha. Isso é safadeza. Porque da maneira que eles escrevem, sabe, eles estão dizendo, esse pastor aqui é um burro, esse pastor aqui é uma anta, ele está dizendo que se a igreja jejuar, o Covid vai acabar. Mas o que o Luiz Hermínio estava dizendo, ele realmente estava falando que uma das formas do Covid acabar é Deus agindo. E uma das formas de Deus agir é ter a prática bíblica, os cristãos orarem e clamarem a Deus. Veja a safadeza. Um drogado, alcoólatra, comunista morreu e foi endeusado. No Jornal de Paris, a notícia, quando morreu Maradona, era: Deus morreu. Só que se você for ver a vida do Maradona, ele não é nenhum exemplo para nenhum jovem. A gente fazia até uma piada que encontraram sangue na amostra de cocaína do Maradona.
Um camarada que foi para a Copa do Mundo e praticou doping. Várias vezes foi internado por alcoolismo e dependência de drogas. Sem contar as influências. Gente, turma faz vigília, turma bota foto, turma bota flor, faz uma corrente para o bem. Veja, nenhum problema. Você gosta do Maradona? Tranquilo. Eu até fiquei chateado quando ele morreu, porque 60 anos de idade morreu novo. Mas Deus sabe o que faz, a vida dele estava na mão de Deus. Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte: acontece qualquer atentado, qualquer coisa, as pessoas fazem vigília na frente do atentado, bota rosa branca, põe vela, faz a maior corrente, ninguém fala nada. Quando um pastor levanta dizendo que precisa orar e precisa jejuar, a mídia já vem descendo o pau, torcendo o que esse pastor falou. É a mesma coisa que eu chegar e falar, tá vendo? A turma está colocando rosa branca ali onde aconteceu o atentado, eles estão esperando que vai devolver a vida das pessoas. Ou que os terroristas vão ficar bonzinho. Não seria desleal? Isso chama-se deslealdade. Isso chama-se atitude anticristo. É esse tipo de ambiente que nós encontramos no meio da maioria da mídia brasileira e mundial, no Ocidente. A perseguição contra a igreja é terrível. Agora veja, se o órgão que tem que tratar com a paz, o órgão que tem que incentivar todo e qualquer movimento cultural, fala que para a agenda dele ser implantada eu preciso tirar o cristianismo fundamentalista, o que eu vou esperar da mídia? Com que autoridade que a ONU publica um documento desse? Em que a igreja atrapalha? Até onde eu sei, nas principais constituições ocidentais, eu tenho direito de exercer minha fé. Da mesma maneira que o ateu tem direito de exercer a fé dele, da mesma maneira que o umbandista tem direito de exercer a fé dele, da mesma maneira que o espírita, o budista, o hinduísta, o islâmico. Até onde eu sei, nas constituições ocidentais, todo mundo tem direito de exercer sua fé. Agora, em especial, o cristianismo é muito oprimido pela mídia. Que outras coisas que eu anotei aqui? Veja que interessante. Quais as barreiras que o fundamentalismo cristão traz? Primeiro, questões de gênero, aborto, LGBT, o casamento homoafetivo ser igualitário ao casamento hétero. Tudo isso eles entendem como uma barreira. O que a gente percebe? Já existe uma movimentação dentro da igreja de falsos pastores e falsos padres querendo dizer que o homossexualismo, que a Bíblia chama de pecado, não é assim. Agora eu pergunto, veja, na minha Bíblia não tem diferença nenhuma entre o pecado da mentira e o pecado do homossexualismo. Na minha Bíblia não tem diferença nenhuma entre o pecado da feitiçaria e o pecado do homossexualismo. Na minha Bíblia não tem diferença nenhuma entre o pecado do adultério e o pecado do homossexualismo. Não existe pecado a mais, a menos, B mais, B menos. Tudo é pecado. Veja, se então a mídia deveria falar que a igreja não deve mais pregar contra a mentira. A mídia deveria falar que a igreja não deve mais pregar pela vida. A mídia deveria falar que a igreja não deve mais pregar por um mundo livre de corrupção e de roubo. Percebe? Se coloca uma lente de aumento num ponto e através daquela lente de aumento quer se comprometer o todo. Qual o problema de adultério ser pecado? Qual o problema de homossexualismo ser pecado? Ninguém é obrigado a ser cristão. Quando a gente prega isso, a gente prega para dentro da igreja. Se entrar um homossexual dentro da igreja, ele vai ser bem recebido, vai sentar, todo mundo vai cumprimentar, ele vai ouvir a palavra. Se ele vier pedir uma orientação pastoral, o pastor vai orientar. Se ele chegar e perguntar para o pastor e falar, pastor, olha, eu vivo com outro homem. O que a Bíblia diz disso? O pastor vai virar e falar, olha filho, a Bíblia fala que isso é pecado. E que esse tipo de pecado vai levar você para o inferno. A Bíblia fala que você tem uma opção. Através da graça de Deus, Deus te fez homem, Deus te fez mulher.
Da mesma maneira que se chegar alguém e falar, olha, eu sou adúltero, eu tenho uma amante. O pastor vai falar a mesma coisa. Da mesma maneira, alguém que rouba a sua firma, ou que usa drogas, o pastor vai aconselhar de maneira bíblica, igual, para todo mundo. Afinal, a igreja é um monte de pecador alcançado pela graça de Deus, tentando viver a vida cristã, buscando a santidade, buscando transformação. Agora, o que a mídia faz? Qualquer coisa que você pregue hoje, eles estão começando a colocar como linguajar de ódio. Isso é o mais preocupante. O que acontece? Ninguém vai ser perseguido por ser cristão. Na verdade, eles têm que acusar os cristãos de algo, para através daquela acusação acontecer uma perseguição. Qual é a acusação que tem incidido contra a igreja? A acusação que tem incidido contra a igreja é que nós temos um discurso preconceituoso, um linguajar de ódio, como se você tivesse ouvido algum pastor falar que tem que fazer alguma maldade para o homossexual. Que é um absurdo. Pode ser até que tenha uma exceção ou outra, um infeliz. Mas a maioria que eu conheço, tudo isso que eu falei, ele assina embaixo. Porque nós não estamos aqui para rotular ninguém, nós estamos aqui para pregar a palavra. E se a palavra diz que é pecado, é pecado. Jesus morreu por pecado A, B, C, D, E. E quando Deus salva alguém, Ele salva plenamente. Quando a graça age na vida de alguém, age plenamente. Sabe? O pecado meu é igual ao pecado do homossexual, igual ao pecado do adúltero. Só que a mídia vem e grupos e minorias vêm jogando um rótulo na igreja que não é nosso. Tentando nos impor um discurso que não é nosso. Veja, eu vou completar agora 21 anos de salvo. Eu nunca vi um homossexual ser maltratado numa igreja. Eu nunca vi uma prostituta ser maltratada numa igreja. Eu nunca vi um drogado ser maltratado numa igreja. Eu nunca vi um adúltero ser maltratado por um pastor. Não tem isso. Ah, pastor, mas e a disciplina bíblica? A disciplina bíblica é outro assunto. A disciplina bíblica é para a pessoa que se diz crente, que faz parte de um corpo, aí é outra orientação. Mas na sua maioria, o que a igreja prega? Vinde como estás. Da mesma maneira que Jesus pregou. Agora, existe um rótulo sobre a igreja, é isso que preocupa. Vai ser feita uma acusação de linguajar de ódio sobre a igreja. E a Bíblia vai haver um momento que ela vai ser considerada um livro de ódio. Porque para proibir a Bíblia, eu primeiro preciso encontrar crime no conteúdo dela. Só que como não existe crime, porque a nossa sociedade tem uma base cristã, eu vou ter que criar um crime. E podemos chegar num ponto onde falsos pastores vão ser levantados por filhos de Belial para pregar mentiras e provocar uma falácia do chamado linguajar de ódio. Porque entenda, dentro da filosofia esquerdista vale tudo. Vale mentir, vale matar. Eu pergunto, voltando em relação à ONU, você colocaria um nazista que matou 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial para cuidar dos direitos humanos da ONU? Ninguém faria isso, né? Aí eu pergunto, por que colocam comunistas que mataram 80 milhões de pessoas? Não é uma boa pergunta? Se eu não colocaria um nazista que matou 6 milhões, por que eu coloco um comunista, que o comunismo matou 80 milhões de pessoas no século XX? Curioso, né? O Irã faz parte da Comissão de Direitos Humanos da ONU. A China faz parte da Comissão de Direitos Humanos. A gente sabe que, por exemplo, eu não posso viver o cristianismo como eu vivo assim na China nem no Irã. Eu tenho muito problema. Vou ter dificuldade, vou ser preso, talvez pagar com a vida. Agora é esquisito, direitos humanos. Percebem? A forçação de barra é coisa bem acabada. Esse é o ponto. Eu não vou aqui repetir as mesmas coisas que o Paulo Júnior falou. Ele já foi bem claro.
muito mais competente do que eu, mas eu quero compartilhar esse outro lado, filosófico, cultural, que entra, veja, naquela coisa que Jesus falou, um pouco de levedo, leveda toda a massa. Isso vai fermentando a sociedade. Isso vai entrando nas famílias, isso vai sendo construído. Por exemplo, outro dia eu estava vendo a deputada Ana Carolina Campanholo falando, ela falou uma coisa que me chamou a atenção, que eu nunca tinha parado para pensar. É subentendido dentro da cultura ocidental que a vida da mulher vale mais que a do homem. Se tiver uma encrenca, o que a turma fala? Bota os homens na frente. Não é? Aí eu parei para pensar e falei, não é que é verdade? Mas a própria mulher não acha que a vida dela vale mais. Ao contrário, pelas mulheres as vidas são iguais. Mas se construiu culturalmente uma ideia de que mulheres, a vida delas tem mais valor, é lógico, tem a ver com a perpetuação da espécie, mulher gera. Mas diante de Deus, Deus fez macho e fêmea. Os dois são iguais diante de Deus. Os dois são filhos de Deus carregando a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Então, para nós não importa, a vida dos dois é importante. Porque tanto o homem como a mulher carregam na sua plenitude a imagem do Deus invisível. Nós somos feitos em imagem e semelhança, percebe as culturas que vão entrando. Que mais que eu anotei aqui? Olha que barato, veja. Dentro dessas doutrinas teosóficas, teve gente dentro da ONU que começou a defender o seguinte, que a criança precisa ser libertada da opressão familiar para poder aprender a viver a liberdade sexual. Veja que interessante, hoje nos países mais desenvolvidos, se uma criança de 14 anos quer fazer uma cirurgia de mudança de sexo, ela pode. E aqui vai uma pergunta que eu ouvi outro dia, o Lacombe, aquele jornalista falando. Ele perguntou para uma jornalista comunista, ele falou, me diz uma coisa, um jovem que com 15 anos vai matar alguém, você concorda que ele deve ser julgado como adulto, ser preso como adulto? A jornalista comunista falou não. Aí o Lacombe perguntou, por que você acha que não? Não, porque ele não tem idade para ser responsável. Aí o Lacombe perguntou para ela, se ele não tem idade para ser responsável por um homicídio, como que você me diz que ele tem idade para ser responsável por uma cirurgia de mudança de sexo? Aí ela começou a gaguejar. Porque é um argumento sem resposta. Aí eu pergunto, falando aquele jargão evangélico, que o lugar que eu vou falar não existe. Um ensinamento que se prega a cultura de que uma criança de 14, 15, 16 anos é capaz de escolher qual o sexo dela e fazer uma cirurgia radical, irreversível, de mudança de sexo. Não vem do escritório central do inferno? Não é doutrinas de demônios de 1 Timóteo 4? Mas você percebe o parâmetro? O adolescente não é responsável para responder pelo crime de tráfico. Ele não é responsável para responder pelo crime de homicídio. Mas essa mesma turma que fala isso diz que ele é responsável para opinar por uma cirurgia irreversível de mudança de sexo. 2 pesos, 2 medidas. Da onde que vem esse pensamento? Do marxismo cultural, do comunismo cultural, que trabalha para destruir a família. Como eu já expliquei para vocês, a família judaico-cristã é o grande inimigo do marxismo. É uma coisa muito séria. Mas vocês percebem esse tipo de mentalidade? Aí se você, igreja, e aí é o ponto que eu quero chegar, você fala, uma criança não pode mudar de sexo, porque Deus fez macho e fêmea. Linguajar de ódio. Você é contra a ideologia LGBT. Na verdade, vou falar uma coisa para vocês, eu como pastor,
Eu não estou nem aí para a ideologia LGBT. Estou nem preocupado. Cada um faz o que quer com a sua vida sexual. Um dia virá o Senhor, julgará todas as coisas. Agora, se o LGBT vier me perguntar se é pecado, eu vou falar que é. Da mesma maneira que eu não estou nem aí para quem sai adulterando, para quem sai fazendo sexo com qualquer pessoa, para quem sai praticando sexo sem compromisso. A pessoa é responsável, é maior, é vacinada, ela sabe o que é certo e o que é errado, ela faz o que quiser da vida dela. Mas querem jogar um linguajar sobre nós, que não é nosso. Isso é coisa bem acabada, isso vem lá da cabeça, isso vem da ONU, vem das universidades. Hoje em dia é difícil você encontrar uma universidade onde o seu corpo docente, na sua maioria, não seja marxista. É muito difícil, isso está gerando mentes que pensam. Outro dia eu estava conversando com uma universitária, um casal de universitários. Eles estavam dizendo que na faculdade não se comemora mais Natal, não tem mais praticamente nenhum indício. Isso é marca de marxismo. Não se comemora a Páscoa. Por exemplo, os irmãos sabem que eu não comemorava Natal. Hoje em dia eu virei uma freira. Esse foi o primeiro Natal que eu voltei a comemorar e se passava o gato do meu lado eu desejava Feliz Natal. Quantas pessoas desejam Feliz Natal hoje? Ah, nossa, o pai está derretendo os miolos. Todo mundo que eu passava, que eu conhecia, ó, Feliz Natal, Deus abençoe sua família, que Jesus abençoe sua família. E a partir de agora, virei o Zé Natalino. Por quê? Porque está havendo um movimento de esvaziamento da cultura cristã. Eles querem riscar da nossa cultura ocidental todas as marcas do cristianismo. Se deixar na mão deles, eles vão riscar o cristianismo. E olha, eles podem tentar fazer o que quiser, mas enquanto tiver um pedacinho desse corpo aqui vivo, nós vamos estar batalhando para manter acesa a chama do Evangelho, a cultura cristã. Por isso que eu na minha cabeça entendi, tenho que mudar. Vou voltar a comemorar Natal, voltar a comemorar Páscoa. Ser firme nisso aí, porque são marcas de uma cultura cristã. Porque a tentativa deles é de fazer riscar isso aí. Eles querem pegar o seu filho e querem colocar o Papai Noel no lugar de Jesus Cristo. E tem conseguido. O que nós temos que fazer como igreja? Ei, peraí, essa festa não é de Papai Noel. Essa festa, o Salvador do mundo se fez homem. Foi o presente de Deus para a humanidade. Através da sua vinda, nós temos aberto o caminho para a salvação, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Páscoa, ei, não é coelhinho. A Páscoa é que o nosso Senhor e Salvador, Ele consumou sua obra, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Nós temos que ser firmes nisso, precisamos trabalhar com nossos filhos. Sempre que possível, já indo por finalmente aqui, que é a coisa que eu ia falar no fim, sempre que possível temos que conversar com os professores, diretores de escola. Precisamos injetar essa cultura cristã nas nossas crianças. Elas precisam ser conhecedoras de Bíblia, conhecedoras de Natal, conhecedoras de Páscoa. Ter uma fé que conhece aquilo que crê. Isso tem que ser formado desde muito cedo. Você na sua casa tem que fazer o mês de dezembro, no mínimo, para ser legal, você devia fazer culto em casa toda semana. E dentro desse culto, conversar com as crianças o que está sendo ensinado na escola, o que está sendo falado, se as crianças têm alguma dúvida bíblica em relação à evolução, em relação à ciência anticristã, em relação à sexualidade, em relação a outras religiões, em relação ao último desenho da moda, que é recheado de feitiçaria. Qual que teria que ser a responsabilidade do pai, que enxerga a frente, que entende o seu tempo? Culto familiar em casa, no mínimo uma vez por semana. Escola bíblica infantil, na quarta-feira e no domingo, quando a igreja se reúne.
Tem pai da nossa igreja que a gente mandou um vídeo de Natal de 15 minutos e a criança era só gravar de volta, respondendo o que entendeu do vídeo. Não respondeu. Veja, aqui eu vou abrir um parênteses na palavra. Se você acha que o seu filho está orando, agradecendo pelo alimento, que ele é um crente, conversa mole. Daqui a 10 anos pode sentar na sua frente o camarada com a mente mais anticristã do mundo. Com o pouco que ele aprendeu na igreja, entrando pelo ralo, porque você foi um pai omisso. Seu filho recebe pelo menos 25 horas por semana de influência anticristã. E você não tem coragem de trazer ele para a igreja 1 hora na quarta-feira e 1 hora no domingo. E você não tem coragem de fazer um culto uma noite, de 1 hora, cantar um louvor, compartilhar uma palavra, discutir um assunto cristão. E olha, falar uma coisa. Se isso aí acontecer, a nossa oração é que não aconteça. Você vai olhar para trás e não vai ter como voltar atrás. Aí sabe o que vai acontecer? Você vai conhecer a unção do bacalhau. Você vai jejuar até virar um bacalhau seco. E não é garantido que vai resolver, porque existem estruturas de pensamento que elas levam anos para ser removidas. E os efeitos dessas estruturas de raciocínio na vida podem trazer consequências marcantes. Vou te dar um exemplo. O raciocínio anticristão do sexo livre. Para ser legal, pode trazer uma gravidez indesejada, pode trazer uma AIDS, pode trazer uma vida promíscua. Pode trazer uma sexualidade arrebentada. Que a hora que chegar no casamento para consertar vai ter que fazer o casados para sempre, casados eternamente, casados forever e o casados 1, 2, 3, 4. E ainda não vai resolver. Tudo isso por quê? Porque quando seu filho era pequeno, Deus te deu um comissionamento de ser um sacerdote do lar, de trazer os ensinamentos bíblicos. E você se omitiu. Você teve coisas mais importantes a fazer. E a consequência veio. E quando você chegar cara a cara com Deus, não vai ter mimimi. Com Deus é preto no branco. Deus vai olhar na sua cara e falar, olha, você foi salvo pela graça, mas agora senta aqui que você vai ouvir uma meia dúzia. E vai ter consequência. Olha o teu galardão como está fritando. Ainda no fim da conversa recebeu assim, eu estou falando, não está na Bíblia. Ó, e você foi salvo por causa do meu amor. Você foi salvo por causa da minha glória. Você foi salvo porque eu te salvei. Porque por tudo isso que você faz, está cheio de gente lá no inferno. E aí, como é que vai ser? Tem família que está sendo disciplinada, que está vivendo dificuldade dentro da família, por estar se omitindo na obra de Deus, por não estar buscando primeiramente o reino de Deus, num tempo como esse. Tempo maluco, tempo de cultura anticristã, e a turma está brincando de ser crente. E a turma ainda fica bicuda. Olha, falar uma coisa numa boa. Se não está boa a visão da igreja sobre a responsabilidade dos pais dos filhos, o seu papel é se retirar da igreja. Se você não concorda com a nossa maneira, que nós entendemos que a responsabilidade dos pais é criar os filhos no evangelho, veja, não é nossa vontade, mas se está te incomodando você achar que deve fazer isso, se retire da igreja, mas nós não vamos arredar a pé. Não vamos, porque é Bíblia. É responsabilidade dos pais. Está na hora de parar de brincar de ser crente. O mundo está indo contra a igreja. De uma maneira extremamente sofisticada, com um nível de comunicação como nunca houve. Um nível de propaganda como nunca houve. Com uma velocidade como nunca houve. E nós estamos dormindo. Vendo todo o sistema anticristo ser implantado,
toda uma cultura anticristã sendo implantada, nossos filhos recebendo uma lavagem cerebral anticristã diária, as nossas escolas trabalhando para formar anticristãos, ateus profissionais. E você está achando bonito quando ele ora. Ai, pastor, que bonitinho, ele orou para comer. É o mínimo que se espera de uma criança de 5 a 10 anos. Mas espera aquela coisinha mais fofa, depois de ser treinado por um professor comunista, com 14 anos, olhar para sua cara e falar, olha, esse negócio de ser crente é muito chato, eu quero viver a vida. Você viveu sua vida, você curtiu um monte, e agora está dando uma de santinho, eu quero viver. Esse é o diálogo. Ó, essa sua religião é perda de tempo, não é para mim, eu sou novo, eu quero viver. Por quê? Porque a nossa fé é uma fé racional. Ela é racional num ponto que Deus nos deu um livro. Livros são feitos para ser lidos, interpretados, compreendidos e ensinados. Essa é a minha responsabilidade. E olha, se você é avô como eu, se você vê um filho seu, se esse filho está no caminho do Senhor e está se omitindo o papel dele, pode corrigir. Seja firme. Fala, olha, não foi assim que você foi criado. Tem que fazer o certo. Ah, pastor, mas o meu filho não é crente. Então, com muita sabedoria, muita oração, muito discernimento, você vai ser a pessoa que vai trazer Jesus para a vida do seu neto. Porque eu não conheço um incrédulo. Você conhece algum incrédulo que chega para você e fala o seguinte, olha, domingo vai ter um churrasco lá em casa. Você fala, é do quê? Vou batizar meu filho pro diabo. Nós vamos batizar ele para Satanás. Eu vou fazer um churrasco. Você conhece alguém assim? Não. O cara pode ser o maior cachaceiro. O Zé do baile. Quando o filho dele vai ser batizado, ele fica feliz da vida, arruma dinheiro para costela, arruma dinheiro para almoço, para cerveja, para tudo e faz a maior festa. Por quê? Porque dentro da religiosidade dele, ele foi numa igreja e dentro da cabeça dele, ele consagrou através do batizado o seu filho a Deus. E aquilo é motivo de alegria. Por quê? Porque nós somos uma cultura cristã. Nós temos raízes cristãs, nós temos colonização cristã, nós somos acostumados, em toda a cidade do Brasil tinha uma igreja, os padres eram uma autoridade. Por muito tempo o registro de cartório civil foram os padres que fizeram. E só mudou porque filósofos e pensadores comunistas, anticristãos, colocaram sua agenda. E o mundo virou essa bagunça que virou. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se você conversar com qualquer pessoa mais velha, ela vai falar para você, fala, olha, da década de 60 para cá, o mundo mudou muito rápido. Não era assim. Não era assim. Era pecador, tinha coisa errada, mas não era desse jeito. E a igreja está quieta, olhando. E está passando o ano, está entrando o ano, seu filho está crescendo. E o diabo está doutrinando o seu filho. E você está quieto. As sementes que estão sendo jogadas na cabeça do seu filho vão germinar. E só existe uma maneira de combater essas sementes. Palavra de Deus, a viva, eficaz e poderosa palavra de Deus, como espada afiada de 2 gumes. Mas para que essa palavra germine, ele precisa receber essa palavra. Nos cultos, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, estarei presente. No culto familiar. Ah, pastor, eu trabalho demais. Você preferia que Deus tivesse te recolhido, aí você ia descansar eternamente? Não é desculpa trabalho demais. Os antigos trabalhavam muito mais pesado e tinha muito menos recurso.
E está cheio de crente aí do interior, que mal sabia ler, que levava os filhos para a igreja, andava 5, 6 quilômetros na estrada de terra, criançada arrastando fralda com chupeta no chão. Quantas igrejinhas, Assembleia de Deus, Deus é Amor, Congregação Cristã, que é toda aquela fiarada de crente, tudo para a igreja. Era o que eles tinham. Semana passada mesmo eu conheci nas minhas caminhadas, eu conheci um pescador, 72 anos de idade. Eu já vi que tinha alguma coisa diferente. Nasceu na Assembleia de Deus. Nasceu. Ele era outra postura, outra maneira de ser, 72 anos. Você via a diferença. Clara. Nossa, o Evangelho não é apenas o Evangelho, é uma cultura cristã, engedrada desde cedo. Lembra que a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, para quando for grande não se desvie dele? Ali não é dizer que ele vai ser crente. Mas quando você ensina a criança, dentro da doutrina cristã, dentro da educação cristã, dentro da linha de valores cristã, você está criando um adulto muito melhor, que vai fazer uma diferença no mundo, mesmo sendo um pecador. Foi assim que o mundo chegou até aqui. Com todos os problemas que dá. Agora imagina, 7 bilhões de pecadores, chegamos inteiro até aqui. Porque pessoas educaram seus filhos numa ética cristã, numa lógica greco-romana, numa linha de direito correta, que punia o mal e beneficiava o bem. Estão ensinando seu filho que o mal não é tão mal, desde que você não seja pego. Até a hora que aquela coisinha mais linda, maravilhosa, é preso com 15 anos por tráfico de droga e vai parar na FEBEM. E corre o risco até de ser violado na FEBEM. E aconteceu uma tragédia, uma desgraça. Pastor, ele era tão bonitinho. Aí o pastor vai falar o quê? Você não cuidou? Aí vai jogar bronca nas costas do diabo. O diabo é sujo, vamos orar agora, vamos jejuar. O que o pastor vai falar? Vai acusar a pessoa? Já está com a vida destruída, o filho já foi preso. O que um pastor vai falar para uma mãe em que o filho de 16 anos foi morto pelo tráfico? O que o pastor vai falar? Irmã, foi morto porque você foi à missa. Eu falei para ir para a igreja, tá vendo? Agora também não vou fazer o culto fúnebre. É isso que o pastor vai falar? Não, o pastor vai falar, irmã, não há impossíveis para Deus. A gente sempre tem que ter esperança. Vai falar o quê? Quantas mães se debruçando na beira de caixão? Porque uma mentalidade anticristo entrou na sociedade poderosamente. E o crente está olhando não sei o quê. E não está vendo, e isso está acelerando, isso está piorando, isso está se acentuando. A pergunta é, até quando você vai ficar prostrado? Até quando você vai deixar o diabo sapatear nas suas costas, flertar com a sua família, seduzir os seus filhos? Você vai ficar parado de braço cruzado? É assim que você pretende responder às astutas ciladas do diabo? E por que essa palavra vem nesse tempo? Porque, gente, daqui para frente é só ladeira abaixo. Na verdade, falando um pouco de profecia, só aprendi com o pastor Aloysio e fecho com ele. Eu só me preocupo com duas coisas hoje: governo único mundial e Israel. O resto para mim é tudo papo furado. Acompanho, vejo as notícias, não sei o que. Agora, para esse governo único mundial acontecer, existe uma grande barreira religiosa. E para essa barreira religiosa estar sendo removida, o que eles estão criando? Eles estão criando o que eu chamo de ecumenismo. Eles estão criando uma religião ecológica. Eles descobriram que pessoas estão dispostas a abrir mão de determinadas liberdades
por causa de um bem-estar do planeta. Por exemplo, eu estava vendo um vídeo ontem aleatório. Aqui na região de Torres, divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, Torres é uma cidade de praias. Ali tem a chamada Ilha dos Lobos. Na Ilha dos Lobos tem uma laje que quebra uma das maiores ondas do Brasil. Essa laje podia ser explorada pelo turismo. Pessoas podiam viajar para Torres, usufruir do turismo. Qual é o problema? Fazem 17 anos que não pode ir na laje. Porque a 600 metros de onde quebra as ondas, tem a tal da ilha. E na ilha tem leão marinho. E não se sabe nem se o surf prejudica leão marinho ou não. Simplesmente foram lá e proibiram. Proibiram por quê? Porque eles entenderam que a ecologia, sem provas, o meu problema não é a ecologia. Se provarem que o surf atrapalha o leão marinho, opa, fecha. Mas não tem uma prova, não tem um estudo. Nunca apareceu um leão marinho morto. Nunca o leão marinho da região parou de procriar. Os caras simplesmente fecharam, porque eles entenderam o quê? O leão marinho é mais importante que toda a comunidade da cidade. E não se pode fazer um turismo ecológico, que poderia até ter passeios de observação para ver o leão marinho. Porque o que acontece? Esse lugar de surf quebra uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada 3 anos. Por que não fazer passeio de bote inflável, com instrutores formados, gera emprego, formação, para ver o leão marinho? Não, fecha. Aí as pessoas abrem mão do direito de usufruir do mar, que é um bem nosso, por causa do leão marinho, que vai ficar que nem o leão, você vai cortar um dente. Eles descobriram que as pessoas topam qualquer coisa por causa da bandeira ecológica. Eu estava levantando algumas coisas porque a ONU ela tem uma parceria muito grande com o Vaticano. E hoje em dia, a movimentação ecológica do Vaticano é enorme. Em 2015, teve o Sínodo da Amazônia, que se repetiu o ano passado. A documentação do Sínodo da Amazônia é totalmente pagã. Mas espera aí, pastor. O Vaticano é cristão. O Vaticano é cristão, mas os homens que estão lá dentro da sua liderança não é. No Vaticano de crente só tem o São Pedro. O resto é tudo pagão. O resto é tudo animista. Talvez você pegue um padre que é cristão. Talvez você pegue um católico aqui na congregação, aqui no interior do Paraná, que é cristão. Mas a cúpula é pagã. Compromissada com essa agenda mundial. Compromissada com o ecumenismo. Eu anotei algumas coisas aqui. Olha que interessante. Vamos lá. Deixa eu virar um pouco a página aqui, que aqui é muita coisa. O Vaticano escreveu a chamada Carta da Terra. A Carta da Terra fala que nós temos que ter uma ética cósmica e planetária. Eu pergunto, esse linguajar parece o quê? Nova era. Neopaganismo. Que mais que eles falaram? Veja, o verde é a nossa nova cor. Olha que interessante. Outros pensadores esquerdistas falaram o seguinte, que o verde é a nova cor do comunismo. No Brasil, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 98% é comunista. Tem bispo no Brasil que não batiza mais índio. Porque diz que a fé do índio é pura. Então ele não precisa ser batizado, nem cristianizado. Realmente eu vejo uma fé muito pura, uma fé que mata a criança enterrada. Uma fé que pratica infanticídio.
Uma fé que quando a criança nasce com algum defeito, a criança é executada. Uma fé onde na história das tribos, quando uma tribo invadia a outra, as mulheres eram sistematicamente estupradas e mortas, como se fosse um bicho. Realmente é uma fé muito pura. É uma pureza assim que, olha, até emociona. Na verdade, se eu não conhecesse o Evangelho, se eu não soubesse que Jesus é Deus, eu ia dizer que um pajé indígena tinha que morrer na cruz. De tão bom que ele é. Que mais que eu anotei aqui? Veja, que Deus está presente na religião de todos os povos. E que a Mãe Terra, a Pachamama, é a padroeira de todas as religiões. Símbolo pagão no Vaticano. Concílio Vaticano II. Aí seu filho chega na escola, todas as informações vêm sobre ele. Mas veja, quem tinha que cuidar do meio ambiente era seu filho, porque foi a primeira ordem no Éden para Adão. Primeira ordem de Deus é cuidar e cultivar o jardim, dominar sobre ele. Usufruir do planeta. Quando abaixou o lençol no livro de Atos, Deus falou para Pedro, mata e come. Tem gente milionário querendo que você coma carne sintética. Por exemplo, o grande reset mundial, Fórum Econômico Mundial. Existem coisas boas? Existem. Por exemplo, trabalho em casa, diminuição da poluição, diminuição do trânsito nas cidades, que menos gente vai usar carro, lógico. Uma matriz energética mais limpa, bacana. Apesar que até hoje não me responderam por que se parou praticamente com energia nuclear no mundo. Uma energia extremamente barata e segura. Sabia que energia nuclear é segura? E produz um monte, mas se vendeu a ideia que Angra 3 vai virar um buraco. Angra 1, 2 e 3. Essa é a ideia que se vendeu. Aí eles querem fazer parques eólicos. Qual é o maior produtor de energia do vento no mundo? Quem adivinha? A China. É o maior parque eólico instalado do mundo. Curioso. Agora, dentro do grande reset, eles querem incentivar a não se comer carne. Eles dizem que o grande problema do mundo é a superpopulação. O ser humano feito imagem e semelhança de Deus é o problema do planeta. O vírus do planeta é o ser humano. Já tem gente dizendo na mídia, eu vi matéria de jornais europeus, que o culpado do coronavírus é o homem, por causa do desequilíbrio que o homem gerou no coronavírus. Eu pergunto, o culpado do coronavírus é o homem? Não é o homem. Mas está se querendo vender uma ideia e uma agenda em que o problema do planeta é o homem. O problema do planeta não é o homem. Só para vocês terem uma ideia, o Brasil conserva 50% da sua vegetação original. O Brasil é o país do mundo que tem a área de conservação maior. Não existe país do mundo que tem todo o sistema. É que no Brasil falta grana. E na verdade falta homens. Por exemplo, lembra que o Pantanal estava pegando fogo? Em algum lugar você viu que juntou bombeiros de mais de 15 estados e fizeram uma mega operação e em 21 dias eles apagaram o incêndio do Pantanal? Você viu isso na mídia? Eu vi uma chamada no jornal da CBN aqui à tarde que o capitão de bombeiro do Paraná contou como foi. E o capitão chegou e falou, olha, quando a gente chegou em Corumbá, a gente não viu o outro lado do rio.
E eu fiquei assustado, porque o cartão de visita de Corumbá é o outro lado do rio, por causa da fumaça. Quando nós saímos de Corumbá, 3 semanas depois, o fogo estava controlado. E já estava nascendo vegetação do outro lado do morro, por causa da capacidade do Pantanal. Isso ninguém fala. Ninguém fala que a semana passada foi apreendida a maior apreensão de madeira da história. Em toda a história ocidental nunca se apreendeu tanta madeira. Parece que ela sozinha, ela é mais do que toda a madeira que foi apreendida no ano passado. Uma apreensão. Somos perfeitos? Não, mas quer se vender uma ideia de que está acabando. Eu pergunto, floresta tropical pega fogo? Não pega, gente. Mata Atlântica não pega fogo. Se acender, vai passar 1 hora, vai apagar. O que pega fogo é cerrado. O que pega fogo são regiões. O agricultor sabe que se eu queimar a floresta e for plantar, não serve nem para pasto. Sabia que chão de floresta amazônica não serve nem para pasto? O chão do cerrado tem que ser corrigido quimicamente para poder produzir. O Brasil usa 15% da sua área para sustentar 1/4 do alimento produzido na terra. 15% da área. Só que o culpado é o homem, o culpado é o bife, Erasmo. O culpado é o frango que você comeu. Porque está querendo se implantar uma ditadura ecológica. Temos que cuidar do planeta? Sim. Tem que preservar as florestas? Sim. Mas a minha visão cristã é o seguinte: cuidar e dominar. Explorar de maneira correta. Produzir alimento. O planeta foi dado aos homens. Os homens não são o câncer do planeta. O câncer do planeta é a maldade humana. O câncer do planeta é os grandes milionários, donos de grandes indústrias, que destruíram a Europa e Estados Unidos. Que é o maior sufoco para você encontrar uma área original de vegetação. Agora se vendeu a ideia. Você quer ver uma ideia muito interessante? Onde que fica o pulmão da Terra? O que uma criança vai responder? Você perguntar para a criança, qual que é o pulmão da Terra? O que ele vai responder? Amazônia, tio. Não, não é Amazônia. O pulmão da Terra são as algas que estão na beira da Antártica. A Amazônia nunca foi, nunca será o pulmão da Terra. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha em 2030 não vai mais produzir carro com matriz de petróleo. É um absurdo. Nós temos tecnologia para reduzir muito a emissão. Hoje os carros emitem 15% do que emitia. É que nem o carro a álcool. A cana faz queimada, joga CO2. Não é isso que falam? É só que a cana, para crescer, ela tira quantos quilos de CO2 para a planta viver? Concorda que a cana você planta pequenininha, ela vira um pezão? Sabe como é que ela vira um pezão? Comendo muito CO2. Só te venderam uma ideia, percebe? Agora, quando você junta o Vaticano, o Papa está sendo chamado do grande embaixador ecológico. O embaixador da paz. O Papa foi recebido em Abu Dhabi como embaixador da paz. O Vaticano elegeu a Pachamama, que é uma entidade pagã, como se fosse, entre aspas, uma padroeira da ecologia mundial. Você vai para a Agenda 2030 da ONU, você vai para o Grande Reset, o que eles falam de sustentabilidade. E, gente, não se engane. Isso aí tem um alvo. O alvo são as populações, são os homens. Nós vamos ser culpados. Daqui a pouco eles vão dar um jeito de dizer que o culpado do desmatamento é a igreja. Eles vão achar um link. Ainda vão acusar os crentes.
Sabe? A coisa está esquisita. Você pega crianças que nunca tiveram contato com nada, de repente viram para os pais e falam, vou virar vegetariano. Você fala, por quê? Porque eu não quero que mata bicho. O pai fica olhando e falando, onde é que esse menino aprendeu isso? Mas espera aí, filho, ó, churrasco gostoso. Outro dia eu estava ouvindo o Richard Rasmussen falando, e o Richard Rasmussen é uma das pessoas que a gente sabe que ama a natureza. É um cara que ama a natureza, conhece a natureza. Muitos dos nossos filhos cresceram vendo o Richard. Aí perguntaram para o Richard, falaram, Richard, por que você não é vegetariano? O Richard deu uma resposta muito legal, ele perguntou, falou, me diz uma coisa, quando você morrer, você vai querer ser lembrado pela vida que você viveu ou pela forma que você morreu? A cara falou, pela vida que eu vivi. Ele falou a mesma coisa do animal. O animal bem cuidado, de uma maneira humana, bem alimentado, num ambiente agradável. Eu não vou lembrar dele pela morte dele, tendo uma morte digna. Eu vou lembrar dele pela vida que ele viveu. Lembrei do Desafio em Dose Dupla, aquele caçador-coletor. Ele é um cara que vive como caçador e coletor. Pra vocês terem uma ideia, ele não tem casa. Ele vive no deserto do Colorado, caçando e colhendo. Sabe aqueles caras que você dá um palito de dente na mão dele, sai com uma arapuca, 3 leão montes embaixo do braço? Ele é o seguinte, quando ele mata um animal na armadilha, ele fala, ó, eu dou uns 5 minutos para o animal morrer tranquilo. Porque o animal está lutando pela vida dele, então ele precisa daquele tempo. Aí quando eu vejo que ele morreu ali sossegado, eu vou lá, pego ele, trato certinho, agradeço e como. Sabe? Da onde se tirou a ideia que não pode comer animal? Aí o que eles vão dizer? Já achei o link. Ó, tá vendo? A Bíblia não é um livro ecológico. Deus mandava matar animal no Antigo Testamento. Com certeza o link vai ser esse. E seu filho vai chegar na sua casa e falar, pai, por que a Bíblia manda matar animal? O coitadinho do cordeirinho. O professor falou que lá em Jerusalém eles matavam centenas de animais por ano. Eles sacrificavam o animalzinho e tiravam o sangue. Por que é isso? Imagina uma religião que mata animais. Agora o índio não, o índio pode fazer oferenda, o índio é puro. Não é o opressor branco. Gente, estão querendo retirar a imagem de Jesus Cristo, dizendo que é uma opressão branca e colonialista contra os homens. Teve lugar no mundo que teve que proteger as imagens cristãs. Eu vi imagem nos Estados Unidos de cara armado com fuzil AR-15, do lado da imagem da igreja, e falou, se vier aqui vai levar bala. Que lá pelo menos eles têm a chance de se defender, né? Aqui você te dá um palito de dente para você se defender. Se os caras vierem saquear a sua casa, você não tem o que fazer. Lá pelo menos você pode comprar um fuzil e falar o negócio seguinte, passar da porta vai tombar. Olha quantos pentes tem aqui, você que sabe. Fica à vontade, abre até o portão. Passou, tomba. Mas você não é crente? Eu sou crente, mas não sou trouxa. Nossa, o pastor não tem medo de falar sobre armas? Isso não, porque a Bíblia fala para mim me defender. Vai ver o que Davi fez quando foi atacado. A Bíblia fala para não cometer homicídio, mas se o cara for entrar na sua casa e botar sua família em risco, você tem que se defender. A Bíblia criou a pena de morte. Mas vocês percebem que mundo maluco que nós estamos vivendo e nossas crianças, vejam, eu sou um homem de 55 anos. Se Deus me der saúde, eu conseguir viver mais 30, vou morrer com 85, já é uma vida enorme. Agora, como é que fica o Benjamin? Como é que fica o Miguel? Como é que fica a Mariana? Em que mundo que eles vão crescer e a gente vai ficar de braço cruzado? Vendo mentalidades e filosofias anticristãs sendo impregnadas na cabeça dos nossos filhos. E a gente vai ficar quieto.
Ou me entregar de mão beijada, como eu costumo dizer. O cara vai cantar sua esposa na sua frente, vai buscar um coquetel para sua esposa, e você ainda vai chegar para ele e falar, olha, ela gosta de tomar com 2 pedrinhas de gelo. É isso que você vai fazer? É o que o diabo está tentando fazer com nossos filhos. Você vai ficar prostrado, quieto. Vendo o diabo pegar seus filhos para cirandar. Trazendo uma mentalidade completamente anticristo. Gente, isso aí tem tudo a ver com nova ordem mundial. O sistema filosófico religioso da nova ordem mundial vai ser esse. Já está implantado, já está em funcionamento. Ele só está sendo difundido. Essa é a diferença. O problema deles é que tem lugares como o Brasil, tem lugares como a África, tem lugares como os Estados Unidos, tem lugares como a Austrália, e que o evangelho não para de crescer. E eles não têm como deter o evangelho. Por isso que nós precisamos ser removidos. Por isso nós precisamos ser ridicularizados. Por isso nós precisamos ser tirados da frente. Porque o evangelho é poder de Deus, ninguém detém. Agora, existe uma batalha cultural, filosófica, educacional a ser feita. O ambiente que vocês pegaram multiplica por 10. Está pior. Está pior. O que está se vendendo e as famílias prostradas, brincando de ser crente, não faz um culto familiar, não vai para a igreja, não discute os assuntos que precisam ser discutidos. Acha que orar para comer tá bom. E não é assim que funciona. Veja, num mundo difícil desse, nós estamos vivendo aquele período que Jesus chama de princípio das dores de parto, é claro. Dentro do princípio das dores de parto, nós vamos ser confrontados, nós vamos ser atacados, nós vamos ser encurralados. Já existem países onde não se pode, país ocidental, Canadá. Tem lugar que se você pregar o evangelho na rua, você vai ser hostilizado. Europa, tem lugar que se você pregar o evangelho na rua, você vai ser hostilizado, inclusive vão mandar você ficar quieto. Eu vi vídeo. Na Inglaterra, Inglaterra, quando acontece algo anticristão na Inglaterra, a gente tem que ligar a antena. Porque a Inglaterra é o único país desenvolvido do mundo que não é laico. Sabia disso? Qual é o hino da Inglaterra? Deus, salve a rainha. A Inglaterra é o único país do mundo que não é laico na Constituição. Aí você pega um velhinho negro, ninguém falou nada, pregando evangelho, procura lá na internet. 2 policiais mandaram ele ficar quieto, ele se negou a ficar quieto e falou, a Constituição permite que eu pregue. Não, o senhor está incomodando os outros. O velhinho perguntou, quem é que está reclamando que está incomodado? Pois eles tiveram a cara de pau, de pegar o velhinho, levar 20 quilômetros fora de Londres. Ou foi Londres ou foi Manchester. E abandonaram o velhinho na estrada. E para o velhinho pegar a Bíblia surrada nele, teve quase que brigar com os policiais, que eles iam levar a Bíblia dele. Trataram igual um cachorro. Um pastor negro, em Vancouver, que o prefeito é LGBT. Veja, o prefeito pode ser o que for, mas o prefeito, ele é presidente, prefeito, deputado. A gente tem, qualquer autoridade, até pastor, ele tem que ser autoridade de todo mundo. Não tem predileção branco, negro, homossexual, heterossexual, não tem. Quando eu vou pregar o evangelho, eu prego o evangelho para todo mundo. Quando eu vou ensinar a Bíblia, eu ensino a Bíblia para todo mundo. O prefeito a mesma coisa, Pô, em Vancouver um irmão estava batizando uma pessoa no rio, do outro lado do rio estava tendo uma marcha LGBT, eles viram o irmão batizando, atravessaram a ponte, vieram hostilizar esse pastor, que esse pastor é casca grossa. E aí começaram a acusar ele de que ele está trazendo a religiosidade branca opressora.
Aí o pastor falou, gente, eu sou negro. I am black man, ele falava. Você viu o que fizeram para esse pastor? Os policiais tiveram que cercar o pastor, para não apanhar. Esse pastor, inclusive, ele é estilo bola de neve, o jeito dele. O que ele já levou de chacoalho por aí? Mas ele não se cala, ele chega no meio de Vancouver, ele prega, ele discipula, ele faz reunião nas praças, faz culto nas praças. Ele é um caroço em Vancouver. E é o que nós temos que fazer, que nem o Paulo Júnior falou. Diante de tudo isso, pastor, o que eu faço? Pregue. Diante de tudo isso, pastor, o que eu faço? Seja um cristão cheio do Espírito Santo. Diante de tudo isso, pastor, o que eu faço? Lute o combate da fé. Vá contra tudo que é errado. Não se cale. Divulgue, ora, jejua. Prega o Evangelho. Evangelize, faça discípulos. É hora disso. Nossa, pastor, vou entender mal. Que se dane. Como eu costumo dizer, vamos marcar um joguinho na Bombonera, chovendo. E botar todo mundo lá dentro, vamos jogar junto, vamos ver. Quem aguenta mais porrada lá dentro. Porque nós temos o Espírito Santo, nós temos a unção que vem do céu. É momento do cristão sair da casca, é momento do cristão dar cara para bater, é momento do cristão manifestar, eu sou contra o aborto, eu sou contra a cirurgia de mudança de sexo, eu sou contra a pedofilia, eu sou a favor da liberdade religiosa, seja qual for a fé, desde que ela não faça mal fisicamente a ninguém. Eu sou a favor da liberdade religiosa num país. Cada um dentro do país vive como quer. O país é laico, eu não sou laico. Eu defendo sexo seguro, casamento. Heteroafetivo. Ah, mas eu quero ser homossexual. Problema seu, a vida é sua. Você já viu algum anjo discutindo na esquina? Já viu? Você estava andando à noite, em área de prostituição, e você olha e vê um arcanjo. Discutindo com a prostituta, que ela não podia ser prostituta? Não. Sabe o que você vai ver, capaz? Um evangelista. Pregando evangelho. E o poder de Deus vindo alcançar, que nem o Paulinho de Jesus, que era travesti, foi salvo pela misericórdia de Deus. Que nem Maria Madalena, que parece que era uma mulher envolvida em vários pecados sexuais. Foi liberta. Dela foram expelidos 7 demônios. Foi a primeira vez Jesus ressuscitado. É hora de pregar, é hora de evangelizar, é hora de perder a vergonha. Nós temos que meter a boca no trombone, temos que ser crente, temos que entrar pelas portas que Deus falou. Não podemos se acovardar, não podemos se acovardar na família, não podemos se acovardar na sociedade. Tem muita gente para ser salva, tem muita gente para ser alcançada. Não podemos ficar assustados. Uma coisa é estar preparado, uma coisa é notar os tempos, outra coisa é se acovardar. Nós temos que ser crente, porque, gente, o dia que chegar a perseguição, vai chegar para todo mundo. Enquanto não chegar, vamos ser crente, com toda a força, com todo o coração. Vamos ensinar nossos filhos, vamos na escola. Vamos tentar abrir porta de evangelismo. Vamos evangelizar casais, pessoas que a gente conhece. Vamos orar, vamos jejuar. Às vezes os crentes estão parecendo, estão meio assustados, meio encolhidos. E não deveria ser assim. O que Jesus falou no sermão? Quando ele falou do princípio das dores de parto, na sequência ele fala, quando vides essas coisas, exultai, porque é chegada a vossa redenção. Não é motivo de medo, não é motivo de pânico. É motivo de evangelizar. Se uma hora a gente tiver que picar mula, vai para um sítio, vai para o interior, vai para Piancó do Brejo, Deus vai mostrar. Quem vai nos guardar em Piancó do Brejo é Deus. Nós não temos condição de se guardar do anticristo sem o poder de Deus. Não sabemos nem se vamos pegar essa parte mais grossa. Eu entendo pela Bíblia que nós vamos ver o anticristo ascender.
eu entendo que nós vamos ver a situação do planeta mudar bastante. Mas me parece, pela Bíblia, que antes da ira de Deus se derramar sobre o planeta, a igreja é retirada no arrebatamento. Eu não sou nem pré-tribulacionista, nem pós-tribulacionista, nem mid. O sistema que a gente acha é o pré-ira. Eu acho que nós vamos ver muita coisa ruim acontecer para a igreja. Acho até que nós vamos ver irmãos sendo presos, em outros países, talvez até no Brasil. Vamos ver também um acentuar das liberdades serem retiradas. Porque o que está se tentando fazer é um regime fascista. O que acontece? Quando você olha a China hoje, você fala, a China é comunista? Quem concorda que a China é comunista? A China não é comunista. A China é fascista. Porque qual a diferença? O fascismo é o filho feio do comunismo. O fascismo é idêntico ao comunismo, só que o fascismo tem uma diferença. Grandes empresas. Só que elas trabalham em conjunto com o governo. Na pandemia de Covid, os principais bilionários chineses subiram sua fortuna em quase 40%. A China tem bilionários. Fala, mas pastor, não é Partido Comunista Chinês? Como é que tem bilionário? Porque trabalha junto com o sistema. Então o mundo está sendo preparado para um fascismo, que é o filho feio do comunismo. E quem é conservador como nós é chamado de fascista. Porque qual que é a estratégia deles? Acuse do que você é. Minta se for necessário. O que nós precisamos mostrar? A cara do Evangelho. A gente não concorda com isso. Nós somos defensores da liberdade. Nós somos defensores daquilo que é bom. Nós somos defensores daquilo que é justo. Nós não concordamos com essa política opressora, porque, gente, entenda, mais hora, menos hora, vai sobrar no lombo. A hora que Deus determinou, o quadro vai virar. E nós vamos virar inimigo do Estado. Só não virou ainda porque Deus não determinou. É uma questão de tempo. Agora, não cabe a nós ficar amedrontado, cabe a nós ser crente, cabe a nós combater o bom combate, cabe a nós guardar a fé. E se Deus dá um trelelê, vamos supor que uma dessas vacinas malucas funcione, o Covid vai embora e a gente volta tudo ao normal. Vamos voltar ao normal alterado. Com uma economia funcionando diferente, com países enfraquecidos, com áreas de trabalho enfraquecida, revolução industrial 4A sendo implantada, grande reset, que a reunião vai acontecer em 20 de janeiro em Davos, na Suíça, funcionando, mas vai voltar uma normalidade. Quem garante que o anticristo vai ascender agora? Não sabemos, não temos que ficar pensando, a gente tem que estar pronto. E temos que viver a vida, ser crente. O recado que eu quero dar para esse ano, seja crente com todas as suas forças. Começando pela você, depois pela sua família, e depois por aqueles que estão à sua volta. Não se acovarde, não aceite prostrado aquilo que é errado. Não permita que o maligno venha roubando as coisas do cristão. Deus não nos deu espírito de medo, mas de intrepidez, para fazer conhecido o mistério do Evangelho. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra, que nós possamos realmente viver uma vida cristã intensa. Senhor, o Senhor sabe que através dos séculos a tua igreja sempre é perseguida, sempre somos mal compreendidos, sempre somos colocados como inimigos das situações, como pessoas que são intolerantes. Senhor, esse discurso tem se acentuado e os dias são maus. Que o Senhor possa estar derramando da tua graça, primeiramente nos livrando, as nossas famílias,
de toda contaminação. E também, Senhor, nos dando coragem, nos dando ousadia, que nós possamos ser luz do mundo e sal da terra com toda intrepidez, em nome de Jesus.